Então tá, vamos ver como é que funciona a parte de seleção de arquivo. Né? Nessa parte eu tenho aqui essa ação abrir arquivo e tenho a ação visualizar arquivo, tá? Então em abrir arquivo, faça aquele mesmo teste. Se o usuário está só consultando um documento que já foi persistido, não é, não é selecionar novo arquivo, não é permitido, né? Permitido selecionar novo arquivo no modo de consulta, tá? Senão, eu abro um Open Dialog que está lá no Data Module. Data Module eu tenho aqui um Open Dialog, tá? Eu vou executar esse Open Dialog. Então, se Open Dialog.execute, olha o arquivo stream aparecendo aqui de novo. Ó. Eu vou instanciar o arquivo stream. Agora eu vou utilizar o método load from file. Lembre que lá na imagem eu peguei o método save to stream do image para carregar os dados do arquivo stream. Aqui eu já vou fazer diferente. Em arquivo stream vou utilizar o método load from file. E qual é o arquivo que eu quero carregar? O arquivo que foi selecionado no Open Dialog, o arquivo que o usuário selecionou. Qual é o tamanho do arquivo? Neste caso aqui eu vou utilizar uma função, a função file size, tá? Depois a gente vai ver essa função aqui, a gente pode até dar uma olhada nela agora. Essa função está logo aqui embaixo. Tá? O que ela vai fazer? Ela apenas pega o nome do arquivo, né? Ela vai utilizar o find first, tá? Então se achou o arquivo, ela vai pegar o tamanho do arquivo e vai retornar aí um int 64 com o tamanho do arquivo. Funciona legal para arquivos menores que 2 GB, tá? Depois a gente vai discutir no EAD por que lá na imagem eu peguei o tamanho do arquivo com o arquivo stream.size e por que nesse caso aqui eu utilizei a função filesize, tá? Tipo arquivo é uma outra variável que eu tenho global para essa unit, né? Então eu vou utilizar o método extract file ext, né? Pegue a extensão do arquivo, tá? De qual arquivo? Do arquivo que foi carregado no Open Dialog File Name. Então se o arquivo for teste.pdf, essa função aqui, extract file ext, vai me retornar isso aqui, ó, o .pdf, tá bom? Depois disso, eu chamo o método carrega imagem padrão. Esse método aqui a gente vai ver depois como é que ele funciona. Você já percebeu que nós temos a imagem padrão ali no nosso TImage, que é o logotipo da T2TI. Tá? Esse método carrega imagem padrão vai ser chamado aí, nesse momento que o usuário ele abre um arquivo. Tá? E lá no meu label arquivo, eu vou colocar arquivo selecionado, o arquivo que o usuário selecionou no Open Dialog. Ok? Pronto, isso aí é para abrir o arquivo. Tá? Abri o arquivo, coloquei o arquivo na memória, guardei o tamanho dele, guardei o tipo dele. Perfeito. Agora como é que funciona o visualiza arquivo? Bom, o visualiza arquivo ele funciona assim. Ó, se o arquivo stream existir, né, se tem algum arquivo na memória, seja uma imagem, seja um arquivo que foi aberto pelo usuário ou foi baixado do servidor, se o arquivo stream está na memória, eu chamo o meu OLE, que é esse componente que eu mostrei para você aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? É um OLE container. Onde é que está esse componente? Esse componente aí, ele fica... Vamos procurar logo aqui, né? OLE na paleta System, tá? OLE container. O que é que eu faço com ele? Create Object from File. De onde é que eu vou chamar? Do fDataModule, OpenDialog, FileName. Ok? Então, se está um arquivo na memória, eu vou pegar o nome do arquivo que está no meu OpenDialog. Tá? E aí eu chamo o doVerb. O doVerb é um método aí que vai chamar a aplicação padrão. Eu passo com esse parâmetro ovShow, ele vai exibir o arquivo na aplicação padrão. Tranquilo. Se não tem arquivo na memória, o que é que eu faço? Eu verifico se existe o arquivo que está lá no label arquivo.caption. Porque se o arquivo stream está carregado,
o arquivo ele foi carregado no lado do cliente. Ou ele foi digitalizado, ou foi aberto pelo usuário. Ele está numa operação de inserção. Perfeito? Se não, o arquivo não está do lado do cliente, ele foi baixado do servidor. Quando eu baixo do servidor, eu atualizo o meu label arquivo. Aí eu vou verificar. Ó, o arquivo que está em label arquivo, que está até numa pasta temporária, ele existe? Ah, existe. Se ele existir, create object from file, dessa vez passando aqui o arquivo que está no caption do label arquivo. E eu chamo novamente o do verb, exibindo o arquivo na aplicação padrão dele, tá? Se nada disso for verdadeiro, uma mensagem não existe arquivo para ser exibido será mostrada para o nosso usuário, tá bom? Então esses aí são os métodos utilizados, né, nessa parte de seleção de arquivos.